As personagens kafkianas têm uma relação com o mundo em termos de cegueira. Quando Joseph K., por exemplo, no processo, sabe que está sendo processado, a princípio ele se pergunta, mas por que eu estou sendo processado? O que é que está acontecendo? Depois, nós acompanhamos a narrativa e a pergunta sobre o porquê do processo, que seria uma pergunta eminentemente dostoiévskiana, deixa de fazer sentido na atmosfera do Kafka. O que passa a fazer sentido é a vivência da claustrofobia, a vivência de uma circunstância de onipresença, onisciência, de instâncias de poder. Como se Deus, em Kafka, fosse um estudo de caso da pré-história da onisciência e da onipotência. Como se a maldição, chamemo-la assim, que se abate sobre o Gregor ao transformá-lo em um inseto, fossem características inexoráveis de culpabilidade próprias à realidade. Os espectadores que já leram A Carta ao Pai do Kafka têm essa sensação de um corpo esguio, exíguo, de um corpo magro em relação a uma figura paterna, uma figura de autoridade, a um castelo colossais. É como se Kafka trouxesse para nós uma metáfora da luta encarniçada entre Davi e Golias, sem que haja possibilidade de redenção para Davi. E Kafka vai levar o ímpeto de redenção para as personagens como algo que permanece, mas como algo que tem muita dificuldade para resgatar uma possibilidade de vida. Se as personagens dostoiévskianas têm muita dificuldade em vivenciar uma realidade outra, mas conseguem fazer diagnósticos de época extremamente complexos e totalizantes, Kafka faz com que suas personagens percam essa dimensão de diálogo totalizante com a história. Vale frisar, por exemplo, que o agrimensor K, em O Castelo, jamais consegue adentrar a fortaleza. Que o homem do campo diante da lei no processo não consegue adentrar o âmbito da lei. É como se a realidade possuísse um âmago, mas um âmago que nos escapa, tanto no sentido de intelecção, de compreensão do que ele seria, quanto no sentido de acolhida. Então, há uma radicalização do desabrigo histórico, há uma radicalização de uma utopia que vai se tornando distópica de Dostoiévski para Kafka. Kafka, ao não propor uma reconciliação a partir da arte e ao fazer com que suas personagens tenham um ímpeto por redenção, mas não consigam vivenciar esse ímpeto, trazer à tona esse ímpeto como vida e não apenas como ideia. É como se Kafka nos estivesse mostrando a distância entre o que nós não conseguimos realizar e o diagnóstico de estruturas de poder que se tornam cada vez mais encarniçadas. E nessa medida, ele manteria a tradição crítica de não trazer uma reconciliação artística que ainda não aconteceu na realidade. Então, se a gente fala de Kafka, por exemplo, cuja obra Metamorfose fez 100 anos há pouco tempo, a gente pode imaginar que as instâncias de controle e vigilância no âmbito virtual, que tangenciam a nossa concretude a todo momento, são muito mais kafkianas do que o próprio contexto de Kafka ali no princípio do século XX. Como é que obras, no caso de Dostoiévski, do século XIX, e no caso de Kafka, ali, de primórdios do século XX, ainda conseguem falar conosco na sociedade contemporânea? Como é que eles podem ainda ser tidos como intérpretes da contemporaneidade? Então, pessoal, eu deixo aqui o convite para que vocês se inscrevam no canal da Casa do Saber, assistam aos vídeos, possam disseminá-los e que esses vídeos venham a instigá-los para ler mais, para buscar as obras, para que vocês se embebam das atmosferas desses grandes pensadores e autores da história.